parabéns, na verdade, a Durgs, né, por ter essa consciência, né, e compreender que é a partir, né, da sua memória, da sua própria história, é possível, né, condensar, entender e compreender diversos diálogos, diversas discussões que já existiram, que já aconteceram, e como isso hoje teve consequências, né, dentro da nossa atuação enquanto profissionais, enquanto docentes, né, como que isso reverberou ao longo do tempo, né? Então, olhar para a sua própria história, né, é além de valorizar-se, né, valorizar aqueles que são representados, né, e valorizar também o futuro de toda forma, né? Olá! Neste episódio vamos saber mais sobre o projeto Memória Adverso, instrumento de comunicação histórico na luta da Durgs Sindical. A revista Adverso, após 30 anos no papel, se transformou numa página multimídia, o portal Adverso, dedicada a temas da educação, pesquisa e assuntos sindicais, veiculando notícias de até 15 de outubro de 2021. Após essa data, passou a ser um espaço de memória. E para trazer mais detalhes sobre o projeto Memória Adverso, nós recebemos em nossos estúdios aqui na Durgs a professora Leolíbia Luana Linden, do curso de Arquivologia do Departamento de Ciências da Informação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fabico-URGS. Olá, professora! Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Simone. Muito bom estar aqui mais uma vez, né? Aqui no episódio da Durgs, do podcast, videocast, né? Falando um pouco sobre uma experiência um pouco mais prática agora, né? Articulando a arquivologia com a prática do sindicato. Muito feliz, muito contente com essa oportunidade. E a Durgs Sindical completou os 45 anos de existência e a sua história está registrada nesses documentos, essas revistas, esses jornais que se chamam Adverso. E qual é o objetivo de recuperar esta memória, professora? Então, na verdade, esse projeto ele vem do intuito mesmo da gente conseguir promover a preservação, né? A preservação, como tu bem colocou, é a questão da memória institucional, né? Das memórias de luta do sindicato, né, das memórias de tudo que foi discutido, abordado, né, ao longo da história da Durgs. Então a gente tem como um objetivo, né, desse projeto promover a preservação e o acesso integral, né, a esses jornais e revistas, né, ao Adverso, né, como o periódico se intitula. Então vejo que é uma oportunidade única para a gente conseguir também reorganizar e reconhecer, revisitar esses conteúdos e também revisitar essas dinâmicas, né, de luta, que são políticas, que são administrativas e que vão traçar praticamente a história do sindicalismo, né, sobretudo na atuação da Durgs aqui no estado, né, e a nível nacional também. E como vai funcionar este cronograma de recuperação e preservação do material? Então, nós temos aí um cronograma de 6 meses, bastante puxado, né, apertado também, mas o interessante é que o nosso trabalho está elencado em algumas etapas, né. A primeira etapa que nós já passamos é a etapa da organização, né, então nós temos esse acervo tanto físico quanto ele digital, né, e o que não tiver digital, promover a digitalização para conseguir, né, promover o acesso. Então, nós temos ao todo, desde 1988 até os dias atuais, nós temos 230 edições, né, do Adverso, em formato jornal e em formato revista, né, e nós temos também cerca de 38 edições especiais, né, que foram editadas. Então, é um material bastante complexo também de tratar, porque ele vem mudando o seu suporte ao longo do tempo. Então, desde a primeira edição, a gente tem, por exemplo, um papel de jornal, né, bem estilo de jornal mesmo, então um papel um pouco mais difícil da gente conseguir preservar a longo prazo, né, mas
já estamos nessas tratativas de conservação e preservação desse material físico. E, posteriormente, após essa organização, um levantamento também, né, do que nós temos virtual, do que nós temos digital, aliás, né, desses documentos, dessas edições, e, posteriormente, a gente vai conseguir promover essa digitalização dos documentos físicos, né, e disponibilizá-lo integrado ao website da Durgs. Então, basicamente, essas nossas etapas de trabalho, né? Nós temos um cronograma um pouco apertado, como disse, né? Talvez a gente vai ter que estender um pouquinho, mas isso é porque a gente, de fato, encontrou suportes mais complexos, né, ao longo do caminho. Então, a gente vai precisar adequar o nosso cronograma ao tipo de tratamento que esses documentos precisam e merecem. E ele vai também, porque hoje o portal Adverso, né, que esse jornal originou também essa ideia do site e tal, esse portal, ele é já um espaço de memória. Então a ideia é que utilize esse material dentro desse portal Adverso, que já existe como memória, professora? Então, a intenção é que a gente consiga integrar, né, essas edições, tudo que nós temos digital, o que nós temos físico e o que nós temos virtual no portal Adverso, inclusive, né? Para a gente conseguir unir todas essas edições e apresentar de modo um pouco mais organizado, né? Então, você vai conseguir acessar a edição, você vai conseguir acessar, por exemplo, a temática principal que é abordada dentro do Adverso. Então, são por uma análise temática mesmo, né? Então, é possível navegar, inclusive, nos arquivos, fazendo pesquisas, né? Então, essa a intenção que nós temos, né? Tornar totalmente acessível e, mais do que isso, trabalhar um pouco dessa questão do que esse acervo pode nos proporcionar também. E vai ser uma espécie de biblioteca digital, podemos chamar assim? Então, podemos chamar de acervo digital, isso. E aí, entendendo, né, o nosso olhar hoje, né, já que nós estamos no ponto, né, de vista da Durgs, nós entendemos que que o Adverso, né, jornal, revista, ele é um documento, inclusive, né, porque ele é produzido no exercício das atividades da Durgs, né, é um conteúdo que é gerenciado pela Durgs, né, então, dentro desse contexto institucional, ele é um documento que vai compor esse acervo digital da Durgs, né. E isso, inclusive, tem suscitado algumas discussões acerca do acervo do próprio sindicato, né. Então, isso é bem interessante, que acaba suscitando nessas discussões, essas reflexões sobre a importância, né, de manter essa gestão de documentos, né. E, sobretudo, nós estabelecemos agora, né, e temos dentro do arquivo físico hoje, né, nós fizemos um arquivo de reserva técnica, né, do Adverso, onde nós temos desde a primeira edição até a edição 230, né, que é a última edição físico, no exemplar físico, né, impresso. E aí depois a gente vai partir para esse digital. Então a importância também da gente entender, né, essa produção intelectual do Adverso, né, essa produção da Durgs como um documento, já que ele é produzido aqui durante as atividades, né, sindicais. E qual é a equipe que trabalha? Como é que tem sido esses dias aí do projeto? Então, a equipe é bastante animada, né? Um pessoal muito engajado, muito legal. E inicialmente nós temos esse projeto, inclusive, ele é registrado como projeto de extensão na universidade, né? Coordenado por mim e pela professora Ana Karen Nunes, né? Que está na diretoria de comunicação hoje da Durgs. E aqui, né, na sede da Durgs, nós temos em loco a estagiária Amanda Maia, né, do curso de arquivologia, que operacionaliza, né, e faz todo esse levantamento, desenvolve, né, todas as atividades em loco aqui no acervo, né. Também contamos com a Letícia, né, que é aqui da equipe da Durgs, que supervisiona também as atividades, né. Então, muito interessante. A gente montou praticamente uma equipe multidisciplinar, né, e a Letícia que também é arquivista, né, então é muito legal para a gente conseguir construir, né, esse projeto de modo coletivo.
Então, provavelmente vai esticar um pouquinho o cronograma. Vai esticar o cronograma, mas vai chegar o Adverso, digitalizado, disponível, acessível, né, para todos os consulentes. E esse material pode servir também como pesquisa e trabalho universitário, já que a história do sindicato também faz parte da histórica política e social do Brasil, né? Com certeza. E eu acredito que essa é uma das maiores justificativas, né, da importância da preservação e do acesso a esse material do Adverso, né? Porque quando a gente se debruça um pouco de tempo só para olhar as manchetes, né, que seja, então a gente tem lá na década de 90, a gente tem discussões, por exemplo, que são muito atuais ainda hoje. Em todos os anos persiste, vou lançar uma temática aqui que eu observei, né, que é a discussão da privatização dos serviços estatais, né, vinculados à educação, vinculados à universidade. Então, o Adverso, ele promove esse tipo de debate, esse tipo de discussão, né? Como as decisões políticas, inclusive nacionais, influenciam, né, na definição da educação no âmbito das universidades, né? E, consequentemente, trazendo esse debate, né, para a base, para o público, né, para os professores, e já tendo esse espaço, né, de diálogo que é o Adverso. A gente tem, por exemplo, diferentes colunistas, né, também que são convidados a escrever para o Adverso. Então, eu acredito que é bem interessante, personalidades políticas, né, que também já escreveram. Então, eu vejo que essa análise, né, que a gente pode fazer nesse tempo histórico, né, e análise de tempo e espaço mesmo, né, que a gente consegue fazer com esse material é muito significativo e com certeza vai contribuir e muito, né, para o desenvolvimento de estudos, de pesquisas qualitativas e quantitativas, inclusive, sobre, né, os diálogos e as proposições e a luta mesmo, né, do sindicato que ele se propõe a realizar. E como eu disse anteriormente, é um documento, né, é um documento que ele é produzido, né, então ele está no âmago, né, do sindicato. Isso é muito importante a gente perceber o quanto é representativo o conteúdo que está ali. Existe também, o que me chama muita atenção, né, algumas charges, né, que estão expostas lá. Então, assim, e como que as pessoas se comunicavam, né, naquele tempo e espaço. Então, é interessante perceber. Tem algumas capas também das revistas, né, dos jornais, que são emblemáticas, assim, né, como a gente estava observando até pouco no acervo. Então, é algo assim que é muito representativo e que se relaciona e dialoga muito com o que está acontecendo na sociedade naquele momento, né? Então, de toda forma, revela muito, né, das atividades do sindicato, mas também sobre a sociedade que nós temos e tínhamos, né, a cada edição que foi publicada. E a própria história da Durgs nesses 45 anos, que também passa pela questão da ditadura, anistia também. Exatamente, nós temos até, vi uma capa há pouco tempo, né, que tava uma foto da diretoria, né, uma foto da diretoria na frente, até conheci algumas personalidades, né, que também que transitam até hoje, né, no sindicato. Então é interessante ver, né, e observar, e lá na manchete, os desafios da nova diretoria, então, e apresentando uma guinada diferente de gestão, né, até quando a associação se tornou sindicato. Então teve todo esse movimento de construção, né, e isso está refletido totalmente, né, dentro do Adverso, e eu acho que isso acaba revelando muitos aspectos da história do próprio sindicato, né? Então é de uma relevância, uma importância muito interessante, e vale ainda, né, depois do trabalho, né, de preservação e de acesso realizado, trabalhar ainda com esses conteúdos, né? O próprio sindicato, a própria Durgs, né, trabalhar com esses conteúdos, né, rememorando, né, a sua história, a sua própria história. Vai ser bem interessante. Então, quando estiver pronto, nós provavelmente vamos fazer um próximo podcast, videocast, já convidando as pessoas para acessarem esses documentos, esse acervo digital. Então, prof, as considerações finais aí sobre a importância deste projeto Memória Adverso para o sindicato.
Eu gostaria de dizer, assim, em primeiro lugar, parabéns, na verdade, a Durgs, né, por ter essa consciência, né, e compreender que é a partir, né, da sua memória, da sua própria história, é possível, né, condensar, entender e compreender diversos diálogos, diversas discussões que já existiram, que já aconteceram e como isso hoje teve consequências, né, dentro da nossa atuação enquanto profissionais, enquanto docentes, né, como que isso reverberou ao longo do tempo, né? Então, olhar para a sua própria história, né, é além de valorizar-se, né, valorizar aqueles que são representados, né, e valorizar também o futuro de toda forma, né? Que é a partir da memória que a gente consegue também projetar o futuro. Então, olhando, né, para os passos que nós já percorremos, é como nós podemos planejar os próximos passos daqui, de hoje em diante. Então, é nesse sentido que eu gostaria. E agradecer também, né, por integrar esse projeto que é tão interessante, tão importante, que a gente possa dar o devido brilho ao Adverso agora, nesse novo formato. Inclusive, o Adverso hoje é totalmente digital e está disponível no nosso site, o jornal Adverso. As pessoas podem consultar ali no www.adurgs.org.br. Ali na aba Comunicação você já acessa o Adverso e logo mais vai poder acessar também o portal Adverso com o acervo Memória Adverso. Memória Adverso. Com certeza. Então fica o convite aí para mais adiante, logo 2024 vai ser diferente, professora. Com certeza, em 2024 a gente já está planejando o lançamento já, né, desse acervo digital da Adverso. Espero que todo mundo confira lá o trabalho, que vai ser bem legal, muito interessante. Tá certo, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada, Simone, satisfação estar aqui mais uma vez. Até a próxima. A Durgs agradece.